Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Saúde, um programa que está no ar há 13 anos, sempre trazendo dicas, novidades e orientações para você e toda a sua família ter mais qualidade de vida. Olha só, se você fosse adivinhar qual a resolução de ano novo mais comum, qual palpite você daria, hein? Acertou quem pensou, quem disse que a promessa predileta na virada do ano foi eliminar aí alguns quilinhos acumulados durante toda a vida, os famosos quilinhos extras que vão acumulando no nosso corpo, não é mesmo? Porém, a maioria das pessoas, no entanto, acabam desistindo dessa promessa, desse objetivo, logo agora nos primeiros dias de janeiro, nos primeiros dias do ano. Por que será que isso acontece, hein? A nutricionista Monique Torso é a nossa convidada de hoje para falar sobre esse assunto. E você pode participar conosco ao vivo nesta segunda-feira aqui pela ITV Brasil. Nosso telefone 4524-4368. Pode ligar que nós já estamos aguardando a sua ligação. Olá, Monique, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Primeira vez aqui no estúdio, hein, Monique? Primeira Seja vez. muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Monique, para a gente começar, por que é que a maioria das pessoas realmente fracassa nessa promessa de ano novo? O pessoal fala, eu vou perder peso, quero diminuir um pouquinho, começar a me alimentar melhor, com alimentos mais saudáveis, mas aí já chega dia 15 de janeiro, já essa semana, todo mundo voltando para trás. O que acontece é que a maioria das pessoas acabam querendo muito, né, e fazendo pouco, falta um pouco de planejamento, né? Então, assim, a dica seria planejar com calma e introduzir um hábito saudável no dia a dia. Não só na alimentação, mas também atividade física, controlar um pouco o consumo, como exceder um pouquinho, vamos tirar um pouquinho o pé. Então, assim, é o planejamento, né, no dia a dia. E o pessoal, às vezes, eu vou fazer isso, fazer isso, acaba se acumulando e não começa nada, nem uma coisa, nem a outra. E acaba trazendo desânimo, né? Porque não consegue, aí é muita expectativa. Sim. E acaba vindo o desânimo. Com certeza. E nessa época de final de ano, as pessoas acabam até exagerando. Falo que entre o Natal e o Réveillon, as pessoas comem de tudo como se a comida fosse acabar no mundo. Aí fala, não, dia 1º de janeiro eu começo tudo. E tá com aquele organismo todo, né, lotado realmente de alimento, acostumado a comer bastante e não consegue continuar, né? Não consegue continuar com aquela promessa e aquela meta, vou comer menos, vou comer melhor, não é? Exato. E todo mundo agora no tal do detox. Isso, né? Quem já vem de uma alimentação bem saudável, a prática de atividade física, o correto é não parar durante as festas no final do ano. Sim. É permanecer. Porque dá para ter um controle, o excesso às vezes é um pouco de desculpa de querer comer tudo. Então dá para ter um controle mesmo assim nas festas, Sim, certo? sim. E vem o detox porque devido ao exagero, né, o organismo está lotado de coisa e precisa consumir alimentos para estimular aí, para estar excretando o que está em excesso. Limpando mesmo o organismo. Limpando e introduzir uma alimentação saudável, o efeito é melhor. Com certeza. E Monique, quais são as principais loucuras? Eu falo as dietas malucas que as pessoas fazem. As principais são as restritas, ou seja, restritas quase tudo. Tem umas dietas meio absurdas que é ou a dieta da maçã, ou a dieta do melão, ou a dieta da carne, do ovo, que as pessoas acabam restringindo o restante dos alimentos e consomem só aquilo e, às vezes, o mínimo de água. Então, um exemplo, dieta da maçã, maçã o dia todo. E realmente a pessoa vai comer maçã o dia inteiro, só Vai, aquilo? só aquilo durante uma semana. Um exemplo, se você entrar na internet, a internet é um campo que a gente busca as maiores informações e onde aparece inúmeras, né? Então, a da maçã é só um exemplo e tem outras mais malucas ainda. Então, isso é totalmente errado, né? Sim. Não traz resultado, porque a pessoa não vai conseguir comer só aquilo
por um determinado tempo e está totalmente fora, né? O nosso organismo precisa de muito mais do que aquilo ali. Com certeza. Tem muita gente que faz a dieta dos sucos também e passa muito tempo só tomando, né, suco, só tomando água e não come nenhum tipo de alimento. Isso pode prejudicar a nossa saúde? Prejudica. Nós precisamos, trabalhamos com uma pirâmide alimentar, onde cada degrau da pirâmide é um tipo de alimento que vai ser consumido. Então, assim, temos que respeitar todos os degraus da pirâmide, tá? Então, a parte do leite, que é a parte da proteína do ovo, da carne, vegetais, frutas, não adianta ficar sem se alimentar ou restringir muito determinado alimento e dificulta também na perda de peso. Com certeza. Bem, e no próximo bloco, a Monique vai falar pra gente desse plano alimentar. O que será que dá para fazer? Será que é possível comer de tudo e ter uma boa qualidade de vida, ter uma reeducação alimentar? Você vai descobrir no próximo bloco. A gente volta já. Nós voltamos com o programa Mais Saúde e hoje, aqui nos estúdios da ITV, estamos recebendo a nutricionista Monique Torso. Monique, a gente está falando aqui então das promessas de ano novo, que a mais famosa é começar com uma qualidade de vida melhor, uma alimentação melhor, até perder peso, é claro. Para tudo isso, a gente já viu que não adianta fazer nenhuma loucura de dieta de revista. Tem gente que fala, tô fazendo a dieta da lua, só não como a lua, né? Não adianta. Não. Queria que você falasse pra gente desse plano nutricional, que a gente ter um plano para a gente se alimentar melhor, nós vamos ter um hábito de vida melhor, não é mesmo? Isso. O que precisa ser estabelecido é a reeducação alimentar, né? Dietas muito restritivas, a pessoa não consegue manter, é algo que vai fazer durante uma semana, 2, vai acabar desistindo, não vai obter resultado. Então, precisamos trazer algo para o dia a dia que a gente consiga permanecer. Porque a reeducação, o hábito saudável, é algo que tem que ser feito por um longo tempo. Sim. Não é coisa de 1 mês, 2 meses. Os resultados dependem de metabolismo para metabolismo, de um indivíduo para o outro. Então, não é assim uma coisa muito rápida, de hoje para amanhã, que a gente vai ter algum resultado. Com certeza. Tem gente que se preocupa muito no que vai comer do Natal ao Réveillon. E eu sempre brinco. A gente tem que se preocupar do que nós vamos comer do Réveillon ao Natal. Aí a gente tem resultado, não é mesmo? Exatamente, né? Em todas as épocas do ano, né? Às vezes as pessoas falam do inverno, que é mais difícil. Tem que ser a mesma coisa. Ainda mais que no inverno, o gasto energético é maior, né? Porque o organismo precisa manter a temperatura corporal. Sim. Então, com a temperatura mais baixa, o metabolismo vai trabalhar mais, o gasto vai ser maior. Com certeza. E é verdade, Monique, que hoje em dia os planos alimentares, vamos chamar, né, a dieta, que hoje em dia não fala mais de dieta, é reeducação alimentar, não é mesmo? Isso. Hoje em dia é possível comer de tudo fazendo um plano alimentar? Sim, possível comer de tudo, sem restrições absurdas, tá? O que temos sempre que orientar são aí os finais de semana, os petiscos, um sorvete, um doce, mas mesmo tendo uma reeducação e um plano alimentar, é possível continuar comendo um pouquinho de tudo. Com certeza. E não tem idade também para a gente começar a aprender, eu falo aprender a comer melhor. Falo isso porque tem muitas pessoas mais experientes que falam, não vou na nutricionista, fazer dieta, vou começar a passar vontade, ela vai cortar tudo que eu gosto. Antigamente talvez era um pouco assim, hoje não mais. Hoje não. Antigamente era mais restritivo, né? Os planos alimentares, geralmente o pessoal tinha esse preconceito, eu não vou na nutricionista porque eu não vou mais poder comer isso, não vou comer aquilo, vou passar fome. A ideia do passar fome é a pior que tem entre todos, né? Sim. Porque é pelo contrário, você divide melhor as suas refeições no dia a dia e não fica sem se alimentar.
né? Quanto maior o tempo de uma refeição entre a outra, mais o metabolismo vai retardar, mais vai estacionar. Por isso que é indicado comer, ainda existe comer de 3 em 3 horas, é o ideal? É o ideal, de 3 em 3 horas, tá? O nosso organismo, ele vai queimar e vai gastar aquilo que está entrando. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui pra gente, que é da Cláudia, do centro da cidade. Muito obrigada, Cláudia, de ter ligado pra gente. Ela está perguntando, Monique, se existe algum alimento para adquirir massa magra. Isso para quem vai para academia também, todo mundo quer saber, né? Sim, existe alguns alimentos que contribuem para um aumento da massa muscular, tá? Isso aliado com atividade física diariamente, certo? O que temos que focar mais? Na proteína, parte da carne magra, carne vermelha, frango, claras de ovos, mas não restringir os outros alimentos que é a fonte de carboidrato, tá? Batata, batata doce, macarrão, arroz, mas quanto mais proteico, melhor para o aumento da massa magra. Perfeito, muito bem. E agora o Mais Saúde vai para mais um intervalo, rapidinho, e não sai daí não, que a gente volta já. Voltamos então aqui para os estúdios da ITV, falando hoje sobre reeducação alimentar. Monique, é preciso aí, principalmente acho que as mulheres que adoram uma revista, ficar atento a essas dietas da moda, principalmente que aparecem nas revistas, não é mesmo? Elas podem ser perigosas para a nossa saúde? Podem sim. Algumas dietas em revistas não são tão restritas assim. Mas se a pessoa comprou uma revista, viu algo interessante que chamou a atenção, tenta levar essa revista, essa matéria até um nutricionista para estar tirando as dúvidas. Às vezes, para estar modificando um pouco a dieta ali estabelecida, porque muitas pessoas têm dúvida. Às vezes deixa de fazer algo legal ou faz em excesso por falta de informação. Então, sempre procurar a orientação de um profissional. Com certeza. Existe muita gente, aliás, tem muita gente que evita o jantar, não come nada ou passa um tempo do dia em jejum para perder peso. Você encontra pessoas assim? Bastante. Principalmente o jantar, porque é a hora que a pessoa, né, praticamente vai entrar em repouso. O que acontece? O gasto energético durante a noite é bem menor, né, do que durante o dia. Então, a última refeição ela deve sim ser feita, que é o jantar, ou até mesmo, às vezes, a ceia. Só que em menor quantidade. Uma quantidade a menos, por quê? Como você vai descansar, você não vai caminhar, você não vai correr, você não tem atividades domésticas, eu aconselho que seja uma refeição um pouco mais leve, tá? À base de folhas, verduras, legumes, uma boa carne, tá? Vitaminas, pode incluir uma salada de fruta antes de dormir, que é bem refrescante também, agora no verão. Pode consumir normal, tá? E ficar sem comer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vai passar mal, vai ter problema, vai retardar aí o processo do nosso metabolismo, vai retardar o emagrecimento, vai só dificultar a parte da reeducação alimentar. Ok. Chegou mais uma pergunta aqui pra gente, que é da Sandra, do Santo Antônio. Muito obrigada, Sandra, de ter ligado. Ela diz o seguinte, que ela trabalha o dia todo e tem uma vida bem agitada. Como é que ela conseguiria fazer uma reeducação alimentar de comer de 3 em 3 horas? Consegue, não é difícil, né? Lembra lá que a gente conversou do planejamento. Então, precisa se planejar. Às vezes a pessoa fala, não consigo de 3 em 3, mas você consegue de 4 em 4? Você consegue acordar 5 minutos mais cedo para estar fazendo um café da manhã essencial? Às vezes são coisas de minutos, a gente entende a correria do dia a dia, mas às vezes é uma questão de um planejamento. E depois, com o passar do tempo, você começa a fazer, você nem percebe mais que você está fazendo uma reeducação alimentar. Aquilo já veio para a sua vida, se tornou um hábito, e quem tem hábito, repete. Com certeza. É possível eliminar peso, Monique, rapidamente? Porque esse acho que é o grande desejo das mulheres, elas querem perder peso rápido. Existe isso? É possível? Depende de indivíduo para indivíduo, tá? Cada pessoa tem um processo de emagrecimento. Existem, claro, algumas coisas que podemos aliar para que isso seja mais rápido. Uma atividade física acompanhado de um cardápio específico para a pessoa. Acordar de manhã
já fazer a gente tem algumas regrinhas que já estimulam o metabolismo para você começar bem o dia, já começa o processo de emagrecimento. Então, assim, não existe algo que seja muito rápido, mas existe algo que a gente consegue aí trazer o emagrecimento num período mais curto de tempo. Perfeito. Existem alguns alimentos que não podem faltar no nosso cardápio, no nosso dia a dia? Existe. Não podemos deixar de lado os energéticos, que são os pães, né? Quando tiver essa opção, os integrais. Não podemos deixar as vitaminas, os minerais, ferro. Então, aquele prato brasileiro, um arroz, um feijão, um grelhado e um legumes, é o essencial. Tá? A não ser que a pessoa tenha alguma restrição, algum problema de saúde, mas sempre também trabalhar com cardápios específicos para a pessoa, um plano alimentar para cada tipo de pessoa diferente. Claro. E não falo que nada é impossível. E outra, quando você coloca como prioridade, a gente arruma tempo para tudo, não é? Arruma. E hoje a maior dificuldade, a maioria das pessoas são as desculpas. Depois eu faço, aí final de semana e vai deixando. Hoje eu não tive tempo, amanhã eu vou. E não, tem que ser uma coisa realizada todos os dias, de domingo a domingo. Perfeito, muito bem. Nós vamos agora para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para fazer o fechamento do Mais Saúde de hoje. Não sai daí não, a gente volta já. Estamos então na última parte aqui do programa Mais Saúde, falando hoje com a Monique Torso, que é nutricionista. Monique, a quantidade e a qualidade também dos alimentos interferem e muito nessa qualidade do que a gente coloca no prato, que interfere na nossa saúde? Sim, bastante. Entre um prato normal, costumamos dizer que metade dele tem que ser de salada ou legumes. Quanto mais colorido, mais trabalhamos com as vitaminas, mais diversificado fica, melhor para a qualidade nutricional. Tem muita gente que faz algumas substituições também. Se eu for comer arroz, eu não como batata, será que pode comer os dois juntos? Tem umas dúvidas dessas também? Tem sim, principalmente a parte do carboidrato, que é o energético. Então, ou consome batata, ou macarrão, ou arroz. Se quer consumir os dois, tenta balancear um pouquinho, vou colocar um pouquinho desse, um pouquinho desse. Nunca em excesso, nada em excesso. Geralmente comemos com os olhos, né? Não deixar a fome aumentar muito para não fazer aquele prato gigantesco. Sempre está equilibrando tudo dentro de um prato só. Claro, e isso acontece também com as bebidas. Hoje em dia é possível a gente fazer uma troca de uma bebida, quem toma muito refrigerante, por exemplo. O que você tem a dizer para essas pessoas? O refrigerante é um veneno, né? Chamado de caloria vazia, certo? Só caloria. O ideal, enquanto está fazendo a refeição, não ingerir o líquido junto, certo? Meia hora antes, meia hora depois e nada em excesso. Como a população, o pessoal não tem tanto hábito da água, vamos trocar o refrigerante pela água, tá? Suco industrializado só não tem o gás, mas também tem toda a química. Não seria interessante. Então, uma água aromatizada, você pode picar uma laranja, espremer um limão, colocar uma canela, uma carambola na água, vai dar um sabor, vai ser refrescante também. Muito bem. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, desse as suas dicas para quem está nos assistindo. Não perder o foco, né? Ter determinação. Não é fácil, mas o resultado vale a pena. Procurar um profissional, seguir as orientações, seguir certinho, porque o resultado é muito gratificante. E cada dia é uma motivação a mais. Conforme vai vindo os resultados, você vai se motivando, vai querendo fazer mais e mais. Então, não perder o foco, não desanimar nunca. Para quem desanimou, retoma que ainda dá tempo. Muito bem. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Bom, dentro dessa sua área, eu sei que tem bastante assunto para a gente conversar. Tem. Claro que em 2016 a gente só está no comecinho, está convidada a voltar aqui para o Mais Saúde. Agradeço muito, obrigada. Obrigada a você. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. Vale lembrar que o Mais Saúde também está lá no Facebook. Você pode curtir a nossa página, que é Mais Saúde e TV Brasil.
ver também todas as fotos aqui do programa, todos os programas estão lá também que eu coloquei. Tem o portal da ITV, que é o diarioi.com.br, você acompanha toda a programação da ITV Brasil. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.